Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as informações do Flamengo, a preparação para esse jogo contra o Vasco amanhã. O Mengão venceu a primeira partida da semifinal e agora o jogo é no Maracanã com o mando de campo do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na preparação do Mengão. Créditos aqui na descrição. Deixa aquele like também para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreva, ativa o sino das notificações e já deixa também o seu palpite para esse jogo aqui abaixo. Mas agora, bora pro vídeo. E o Grenal de amanhã, hein? Não consigo pensar em outra coisa. Mas tenho também um tempinho para pensar no Campeonato Carioca. Já falamos de Volta Redonda e Fluminense. A outra semifinal é entre Flamengo e Vasco da Gama. O Mengão venceu por 1-0 o primeiro jogo. Tá comemorando a convocação de 4 atletas e ainda encontrou espaço para homenagens pro Arrascaeta. Semana de clássico, com direito à homenagem ao jogador mais vitorioso da história do clube. Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta soma 14 títulos com a camisa do Flamengo e agora chega à marca de 300 jogos defendendo a equipe. Sempre que tenho a possibilidade de falar, sempre eu enalteço o Flamengo, porque desde que eu cheguei aqui, tanto torcedores, companheiros, diretoria que estava, a que está agora, sempre me abraçaram, me cuidaram, me brindaram o meu melhor para eu desenvolver dentro do campo. Então, como eu já brinco muito com meus amigos, minha família, eu já sou quase praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Hoje eu posso dizer que eu estou na minha casa, estou muito feliz. E depois da parte futebolística, como eu já falei, eu sempre tento dar meu melhor, sempre tento ajudar meus companheiros. Sou um cara que sempre acredito que me destaquei pela minha humildade, por tentar ajudar meus companheiros, meu grupo. Então, tudo isso me trouxe até aqui. Assim que só gratidão para o meu Mengão. Obrigado. Quando entrar em campo contra o Vasco, o uruguaio vai em busca da classificação para disputar o 15º troféu. A favor do Flamengo, além da vitória por 1-0 no primeiro jogo, também está a vantagem de 2 resultados iguais. Ou seja, o rubro-negro pode até perder por 1 gol de diferença para garantir a vaga na decisão. A gente tem uma vantagem grande, que é 1 gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. É um clássico importante, ninguém gosta de perder o clássico, a gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tentar ganhar, tentar vencer, que é o que a gente, para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando. Parte dessa classificação passa também pelas mãos de Rossi. Desde que chegou ao clube, o goleiro nunca foi vazado em uma partida do Campeonato Carioca. Somando a atual temporada com a anterior, já são 17 partidas. Desempenho que, se for repetido no próximo sábado, garante o Flamengo na 7ª decisão consecutiva do Campeonato Estadual. A defesa começa no ataque. O ano passado a gente teve a melhor defesa da história do Carioca. Nesse ano ainda a gente jogando quizás com um time principal, assim, falando dessa maneira, ainda não tomamos gol desde o ano passado até hoje ainda, continuamos nesse momento. Então é isso, eu sempre vou falar, o primeiro defensor é o atacante, eu estou no gol, eu tenho que atuar no momento que a bola chega a mim, mas primeiro está o time todo na frente para defender. É isso, é um trabalho grupal que a gente vem fazendo bem e temos que continuar nesse caminho. Para o clássico, o Felipe Luiz vai ter reforços. Danilo, Alexandre e Juninho treinaram com o grupo normalmente e devem ser relacionados. Cebolinha fez um trabalho de transição e, assim como o Michael, segue fora. Do outro lado, Carille aposta no mental para reverter a situação. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode
se abater com o gol faz parte do jogo, né? Tomou o gol, continua, segue. Tietê, com dores no joelho, vai ser reavaliado. A tendência é que Paulinho e Nuno Moreira sejam mantidos no time titular. O Vasco precisa de 2 gols de vantagem para avançar à final. Eu acho que é um jogo intenso, 2 grandes equipas a jogar, e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Parada indigesta para o Vasco. Pela frente, no jogo de volta, na ida, vitória rubro-negra por 1-0 no Newton Santos, era mando do Vasco, agora com o mando do Flamengo, com essa vantagem. Aliás, o Flamengo pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim estará na final. O Vasco tem que ganhar por 2. É o Rossi falando, o goleirão? Então vamos lá com o Rossi. Não, a gente toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é 1 gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado, deve ser jogar dessa maneira, com essa energia, com essa atitude de sempre tentar ganhar o jogo. Então, é um clássico importante, ninguém gosta de perder o clássico, a gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tentar ganhar, tentar vencer, que é o que a gente, para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, ou cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando. O Felipe é doido por querer vencer, isso sim. Depois é bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogo que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogo que não vai sofrer, vai ter jogo que não vai conseguir vencer, mas é muito importante não perder, porque se você quizás fez tudo para ganhar um jogo e não consegue ganhar e perde no final do jogo ou acaba perdendo esse jogo, fica essa sensação de que a gente fez tudo, mas não conseguiu, então fica essa frustração que foi um fracasso. Mas quizás não, a gente fez um grande jogo, mas não conseguiu vencer. E aí? Mas eu acho que essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal, quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil, e a gente se prepara para isso, para representar o Flamengo da melhor maneira. Sabemos que jogamos no maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo, e a gente tem que responder, e é isso. A gente não pode se conformar com empatar, a gente sempre tem que tentar vencer. Daí o Rossi, um bom português, na minha avaliação. Claro, tem o sotaque, mas se esforçando e falando um bom português. Até frustração, ele falou bem. Difícil, né? Nossa. Um gringo, né? Uão. Aham. Normalmente ia sair um frustração. Pois é. Não é? E ele destacou ali a dificuldade de o Flamengo ser derrotado. O Vasco não só tem que vencer por 2 gols. Que missão tem o Vasco, hein, Mari? Tem, pois é. Mas o cenário poderia ser outro, né? Não fosse o bom desempenho de Copa do Brasil agora, diante do Nova Iguaçu, também um adversário ali da região. Muita da expectativa do que o Coutinho apresentou ali, o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, foi muito bem, não só com o golaço, o gol de pênalti. Acho que ali o Carille teve situações para analisar, para tentar colocar em prática diante do Flamengo. Mas acho que é muito desse recorte que o Vasco pode se apegar, porque o Flamengo é um time muito difícil de ser batido, Abel. Assim, o trabalho do Felipe Luiz já era difícil quando se sustentava apenas pela individualidade mesmo, né? Nos momentos ruins de Flamengo, a individualidade chamou muita responsabilidade, mas o trabalho do Felipe Luiz
Ele já está muito bem estabelecido nesse Flamengo. O que o Rossi traz aí também não é nenhuma novidade, do quanto o Felipe é doido por vencer, por resultado, por desempenho. Acho que o Vasco ele ainda está nesse processo de encontrar as melhores armas para além do Verratti, o que o Carille tem conseguido estabelecer na equipe. Acho que o Flamengo ele tem muitas armas, apesar de ter acertado o alvo uma única vez, que foi a do gol nessa partida de ida. Acho que o Flamengo ele tem as possibilidades de uma maneira muito diferente de qualquer outro time do Brasil. Flamengo dos convocados, Wesley, Danilo, Gerson, Ortiz e Léo Ortiz, sem contar os gringos, né, que são sempre chamados, Varela, o Arrascaeta, o De La Cruz e companhia, professor. É uma seleção. Por isso que a tarefa do Vasco é muito também, ingrata. né? Chile. A tarefa do Vasco é ingrata no acumulado dos 2 jogos. Quem viu o primeiro tempo que o Vasco fez, conseguiu segurar o Flamengo, teve chances de gol, não conseguiu fazer o seu gol. Aí acaba perdendo aquele jogo por 1-0, já duplica a dificuldade, agora tem que ganhar de 2. Então, o Carille tem um nó para desatar, continua esse nó que vem desde antes da primeira partida, resistiu bem. Na minha concepção, podia ter até saído na frente. Muita gente esperava um baile do Flamengo para cima do Vasco e ficou longe disso, Ao contrário, o primeiro tempo, principalmente, podia ter acabado com o Vasco em vantagem. Mas é aquela coisa do trabalho acumulado, né? Que a gente fala muito em São Paulo em relação ao Palmeiras, fala agora do trabalho do Felipe Luiz. Não é por acaso, não é só porque a bola não entrou no primeiro tempo. É que tem mais recurso, tem mais de onde tirar. E continua, se o Vasco sair sem a classificação, que me parece o mais provável, porque a diferença de 2 gols contra um time que dificilmente perde é uma tarefa hercúlea, o Vasco sairá com moral para continuar a sua reconstrução. Como a Mari lembrou, o Vasco está se reconstruindo. Aliás, há muito tempo, né? O torcedor vascaíno tem até muita paciência, porque essa reconstrução às vezes é interrompida, retomada, e sai SAF, e aí tem Pedrinho, tudo isso também afeta. É ao contrário do que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo continua amplamente favorito para essa vaga. O Vasco vai tentar, até porque é futebol, pode ter a sorte que não teve no primeiro tempo da primeira partida, mas a lógica indica que o Flamengo saia com essa classificação. A gente tem uma tela, amigos, com as campanhas de Flamengo e Vasco, até chegarem aí nesse jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Desde a estreia do time principal, porque ali nas primeiras rodadas, quase todos, principalmente os grandes ali, jogaram com times reservas, com muitos garotos. Então, de lá para cá, o Flamengo fez 8 jogos, com 91,7% de aproveitamento, nenhuma derrota, apenas um empate nos 8 jogos, e nenhum gol sofrido. Isso chama muita atenção, Eugênio. O Vasco, de lá para cá, quando começou com o time principal, tem um jogo a mais, 9, um aproveitamento mediano, podemos dizer, de 51,9%, com 3 derrotas, 2 empates, 4 vitórias, sofreu gols. Sofreu 8, fez 11. Os números talvez mostrem a dificuldade dessa missão que tem o Vasco. O professor usou a palavra, uma missão hercúlea. E eu já fui ao dicionário procurar. Por favor. Porque eu adoro esses verbetes. É de Hércules. Isso aqui, o professor. O professor Celso. É de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Não é isso? Hercúlea, diz o dicionário. É isso. Consagrado a ou digno de Hércules. Isso. Que tem força extraordinária, fortíssimo. Ou, no sentido que o professor usou, que é extremamente difícil de realizar. Uma missão hercúlea, olha só. Então devia ter contratado o Hércules, que o Fluminense contratou. Ficava mais fácil. Botava ele. Bota o Hércules. O professor tá demais, viu? Hercúlea, é isso, Abel. Hercúlea. Vou adotar para o meu vocabulário. Diga. Mas é uma palavra que está aí presente no dia a dia já. Não, mas para mim é muito... Você pode usar. Uma linguagem muito acima do meu conhecimento. Qualquer dúvida que você tenha com relação a vocabulário, é claro que você tem aqui o professor, mas se tiver dificuldade de falar com o professor, liga para o Rafael Marques. Aí ele resolve. O Rafa Marques. E ele usa também. Ele usa e abusa e lambuza. É o guia do trabalho dele. Exatamente. Ele E usa... a próxima missão aí é você decorar os 12 trabalhos de Hércules. Um deles era derrotar a Hidra de Lerna.
que era um monstro de 2 cabeças. Tem vários. Adeltar Zarco. Trabalhos impossíveis. O Mas ele professor saiu do português para a história. Pro grego. Já está exigindo demais. Pro grego. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Fechamos o parênteses do Hercúleo. Voltamos para o jogo. E a tela ali perguntava, favoritismo no rubro-negro? Sim, é óbvio. O Flamengo hoje é favorito, talvez, contra qualquer time. Se você olhar o momento do Flamengo, ele é favorito contra o Vasco. O jogo de ida, ele foi um jogo assim que ele mostrou muito qual é a realidade, né? O que o Vasco correu, o que o Vasco lutou, o que o Vasco tentou, se esforçou. Aí o Flamengo foi lá, uma vez, pimba, fez o gol, ganhou o jogo. É claro que o Flamengo também lutou. O Flamengo teve Castigo para o que apresentou o Vasco, não foi? Eu acho que em termos porque foi um time muito valente em campo. Um time que buscou, dentro da sua limitação técnica, na comparação com o Flamengo, é um time limitado tecnicamente, né? Se você for comparar com o Nova Iguaçu, que ele venceu por 3-0 na Copa do Brasil, o limitado é o Nova Iguaçu, mas o Vasco foi um time muito focado em ser competitivo. E sufocar a saída de bola do Flamengo, né? Tá tentando fazer muito isso, marcar a saída de jogo, ser muito rápido nas transições. O Ryan é um jogador que a gente está vendo aí que oferece muito ao time, ele vem amadurecendo. Muito importante esse retorno dele nesse momento, né? Porque ele tem jogado mais aberto, mas ele é um centroavante, então ele pode pisar na área, ajudar bastante, né, Faz gol, né, Eugênio? Ao Verratti, né? O Vasco tem alguns reforços que chegaram agora aí a partir dessa janela de transferências, jogadores não muito famosos por aqui, mas que a gente confia que sejam fruto, né, do trabalho de scout do Vasco. Então, o Nuno Moreira fez muito sucesso na estreia contra o Nova Iguaçu, pode ser uma alternativa. Né? Tem o Lodge, que já entrou no jogo contra o próprio Flamengo, o Garré no ataque. O Vasco está somando jogadores ali para dar alternativas ao Carille. E que, de repente, podem apresentar alguma surpresa nesse jogo, né? Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate. Então, e teve melhor campanha, ainda tem isso, né? O Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição, mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos e você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo. Né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha? Vou dar uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele, ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, é? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou o Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer isso. Mas tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na bucha. Vou observar o time das eu lembrei de vários casos. Professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então eu não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação,
como amarrar um adversário, ele é um especialista nisso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente, e ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo ainda à passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa, né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né, quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro. Ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né? E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro com um primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. O Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou muito. Não tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Que diz que bateram para o juiz. E aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né? Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final. Começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã e eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Danilo? De reserva? Danilo, seleção brasileira? De la Cruz ou Plata? Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Belos parênteses, hein? Pois Belas opções, hein, Mari? E na ida foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carille, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, titio Fantoni, campeão de 77. É sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho. Pedrinho Vicensotti. Hein? Pedrinho Vicensotti, que virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de jogou 82. Jogou no Catania da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Palmeiras não também. Estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e Felipe Coutinho, que meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Iguaçu. Posso te falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora. Muito marcante, Marco Antônio. Bom. Aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Sabe muito. Foi da Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Feliciano. Né? Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo. Mas naquele momento... Maravilhoso, jogava muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência para o gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete. Ele está muito empolgado, muito emocionado?
Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele está com a cautela ainda. Porque acho que ele teve um período de se empolgar e sofrer, né, com a decepção. Passou por isso nas últimas 2 temporadas, enfim, a temporada que parecia que uma SAF resolveria muitas questões do Vasco, piorou, ela trouxe mais questões para o Vasco, mas eu acho que o Carille ele ganha agora alternativas que ele mesmo já cobrou, né, nessa temporada. Ele cobrou uma outra maneira do Vasco atacar, para além de buscar sempre o Verratti dessa bola de lateral para centroavante. Ele ganha essa opção pelo lado direito com a volta do Ryan da seleção de base, que por ali muitos desfalques e o Vasco ficou sem essa opção ofensiva pelo lado direito. Então acho que ele ganha agora suporte para o Verratti, que o torcedor do Vasco por muito tempo também esperou. E eu falava outro dia, professor, com o vizinho do Breiler, você lembra dele? Aquele? Que é um grande vascaíno. Que gostava do Nenê e tudo. Esse mesmo. Quando ainda estava o Ryan disputando o Sul-Americano, eu falei, olha, esse Ryan está fazendo gol, está jogando bem no Sul-Americano, vai ser bom, vai agregar no Vasco. E ele sempre pessimista, calma, é muito jovem, tem que esperar. E o menino está jogando bem. Tá, inclusive as boas chances que o Vasco teve no primeiro jogo foram nos pés dele. Fez um primeiro tempo contra o Flamengo, podia ter ajudado a decidir o jogo. É tudo muito no Vasco, é tudo muito incipiente, já que você gosta. Incipiente com C. Você sabe que a gente tem 2 incipientes. Porque não complica, professor. É assim, o incipiente com C é iniciante. Tá, o Vasco, tudo no Vasco é incipiente com C. O incipiente com S é inconsistente. Ainda não tem a consistência. Então, as duas coisas meio Então, no Vasco tem incipiente com C e com S? Sim, mas porque é com C, porque é muito iniciante. Tudo que a gente falou aqui, o Ryan, o Nuno, dá a impressão que está tudo chegando muito em cima da hora para um compromisso decisivo. Pode dar certo? Pode. E o Felipe Coutinho voltando ou começando a jogar bem também. Que é outro que precisa também de sequência. Então, tudo muito incipiente, tudo muito no começo para um momento decisivo. Pode dar certo. O Ryan é É isso, nação. Informações do Flamengo, pessoal do Jogo Aberto também, um trecho do pessoal da ESPN Brasil, projetando a semifinal, o jogo da volta. O Flamengo venceu o primeiro jogo, é o favorito para avançar para a final. Provavelmente um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Primeira partida do Flamengo venceu, o Fluminense também já está com a sua situação aí bem encaminhada, venceu por 4-0, desculpa. E o Flamengo tem que confirmar essa classificação, mas tem uma boa vantagem. É claro que é clássico, jogo difícil, mas o Flamengo, se souber, né, aproveitar muito bem a vantagem que já tem e a superioridade, né, que tem contra o Vasco, pode sim, né, garantir essa classificação para a final do Campeonato Carioca. Vamos aguardar essa partida de amanhã. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Está acreditando na vitória do Mengão, que o Flamengo vai atropelar o Vasco? Deixa o seu palpite aqui abaixo. Ontem teve convocação, vários jogadores do Flamengo aí vão defender a seleção brasileira. Wesley, um jogador que cresceu bastante, está jogando muita bola, merece ser até o titular, né, da seleção brasileira. Não tem um lateral melhor que ele. O Wesley no momento tem que ser o titular da seleção brasileira. Gerson também jogando muita bola. Léo Ortiz, craque, joga demais, um zagueiraço. E o Danilo, né? O Danilo que é um jogador muito experiente. Esses 4 jogadores aí convocados para a seleção brasileira. O Flamengo provavelmente também vai ter mais jogadores convocados para as outras seleções, que é o caso do Arrascaeta, tem o Varela também, o Pulgar, que é convocado para a sua seleção. O Flamengo sofrendo bastante com muitas convocações, mas aí vai ter essa parada, né, para a data FIFA. Depois vai ter as finais do Campeonato Carioca, as 2 partidas, né? É aguardar e ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.